Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o novo programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e do outro lado desta mesa eu tenho Antônio Oliveira. E aí, Pedro? Olá, Lucas. Um bom dia, né? Na medida do possível para todo mundo que está nos acompanhando. A gente sabe da tragédia que está acontecendo aqui no nosso estado e a gente vai falar bastante sobre isso. Mas espero que nessa próxima hora a gente possa levar um pouco de alegria para as pessoas e também de informação. Lucas Sena. E aí, Pedro, e aí, Antônio. Espero que todos aqueles que estejam nos ouvindo estejam bem em suas casas, aqueles que não tiverem, que tenham condições de buscar abrigo. É uma situação muito complexa e complicada que a gente está passando, mas fica aqui a nossa solidariedade, que todo mundo que esteja bem, todo mundo que tiver a capacidade de ir em busca de um abrigo, que estiver em situação de risco, que fique bem. E Marcelo Trevisan, que nesta próxima quase uma hora estará nos acompanhando na técnica. Como os guris já falaram, nós gostaríamos muito de estar aqui hoje rindo, fazendo graça, repercutindo todas as informações do mundo da bola em Santa Maria e no Rio Grande do Sul, como eu gosto de dizer, mas hoje não vai ter muito como fazer só isso. Eu peço desculpa desde já para aqueles que assistem ao Hat-Trick na TV Santa Maria e na internet para se entreter, para se divertir, mas aqui também é um local de passar informação. Desde a segunda-feira, dia 29, temporais estão causando estragos em diferentes municípios do Rio Grande do Sul. Há cidades que estão isoladas e incomunicáveis, sem internet, luz, nem formas de chegar a esses locais por terra. As pessoas perderam tudo: casa, trabalho. São mais de 17 mil pessoas desalojadas. As aulas da rede estadual foram suspensas, assim como as da Universidade Federal de Santa Maria. Essa é a pior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul, que acontece poucos meses depois da até então pior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul. Até o momento desta gravação, na tarde da sexta-feira, já são 31 mortes e 74 pessoas desaparecidas. Todos esses dados que eu falei foram disponibilizados pelo governo estadual e a tendência é que eles piorem. Antes da gente falar sobre futebol, como fazemos semanalmente aqui no Hat-Trick, é muito importante que você, telespectador, assim como nós estamos fazendo e faremos ainda mais, ajude quem precisa. Então eu vou passar alguns canais de ajuda. No caso, eu vou passar o oficial disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul, que é o SOS Rio Grande do Sul. Caso você consiga e queira dê uma ajuda financeira, o Pix é o seguinte, vai estar na descrição caso você queira copiar e colar no seu aplicativo de banco. É 92 958 800 0001 38. Eu vou repetir para quem está acompanhando na TV. 92 958 800 0001 38. Contatos de emergência, caso você precise ou alguém precise, é 190 para a Brigada Militar e 193 para os bombeiros. Para o pessoal que nos acompanha da cidade de Santa Maria, as pessoas que perderam seus bens estão abrigadas no Centro Desportivo Municipal, o CDM, ou também conhecido como Farrezão, e na Igreja Santa Catarina. O CDM fica localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima, na Rua Apel, ao lado da Escola Marieta D'Ambrosio. A Igreja Santa Catarina fica na Rua Visconde de Ferreira Pinto, no bairro Itararé. Por favor, na medida do possível, ajude quem precisa e, se você precisa, busque ajuda. E qualquer tipo de doação, né? É importante a gente lembrar isso. Não tem um limite, não tem uma coisa específica, né? Alimentos, valor financeiro. A gente estava vendo ontem, nós estavam pedindo muitos agasalhos, né? E aí vai desde roupas de frio, a roupa íntima, brinquedo para as crianças que estão lá também. Então, se tiver uma coisinha só já ajuda, não precisa, enfim, ser muita coisa também, se não tem condições. Mas é claro, né? Se tem a possibilidade de doar bastante, de ajudar bastante e várias localidades, é sempre bom. Vale lembrar também que quem puder ajudar no CDM, na Igreja Santa Catarina, estão precisando ainda de voluntários, serviço voluntário de quem puder, está sendo dividido por turnos, manhã, tarde e noite. Quem tiver disponibilidade também está precisando desse auxílio. Além disso, queria destacar que o quesito de roupas e calçados está sendo recebido apenas na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social. Caso
precisa de mais informações, tem a localização no Instagram da prefeitura, tudo certinho. E no CDM está sendo recebido no pavilhão C, e eles estão recebendo itens não perecíveis de cesta básica, água potável, fraldas infantis, produtos de higiene pessoal, produtos de limpeza e cobertas. Ou seja, roupas e sapatos só na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque já foi recebido muito, muito, muito no CDM. Outra coisa, várias instituições de animais também estão arrecadando ração para cães e gatos pelos diversos animais que ficaram ilhados, que foram socorridos, pelos que se perdem de suas casas quando tem tempestade. Então tem muitos, muitos, muitos animais em abrigos que também estão precisando de ração, tanto para cães e gatos. Tem diversas instituições em Santa Maria também arrecadando. Perfeito. A situação está muito complicada e para muita gente. E a chuva vai passar, mas esses problemas ainda vão ficar por muito tempo. Então vamos seguir ajudando todo mundo que precisa. Mas bom, então, passado o recado, a gente também tem o compromisso com quem procura um alívio, né? Em meio a essa situação. O futebol acabou afetado também, né, pelas chuvas. Os jogos das 4 divisões nacionais, né, foram adiados, ainda não tiveram uma nova data, os jogos envolvendo clubes do Rio Grande do Sul, tanto os que aconteceriam aqui no estado, quanto os que os clubes seriam visitantes. E a divisão de acesso, né, os jogos do Inter de Santa Maria, que é o que a gente dá atenção aqui. Então, nessa última semana, tivemos poucos jogos da dupla Grenal e a gente só teve o da última rodada do Inter de Santa Maria. Vamos começar pelo Grêmio, que teve 2 jogos neste período que eu citei. O Grêmio enfrentou o Bahia, que teve toda aquela questão do Renato ir embora, do acabou. Teve também o jogo da Copa do Brasil, que terminou em 0-0, que muitos falaram, vou abaixar mais o clima ainda, que muitos falaram que foi talvez o pior jogo do Grêmio no ano. Eu gostaria de saber do Lucas Sena, o que ele pode falar do Grêmio nesta semana. O Grêmio viveu um êxtase terça-feira retrasada em La Plata, quando fez um jogo espetacular, estrondoso, e depois o torcedor dá a entender que poupou contra o Bahia para poupar contra o Operário. Que isso? É time misto todos os jogos. E ficou muito esse questionamento, qual que é o time titular do Grêmio? Porque o Grêmio jogou misto em Salvador, jogou misto em Ponta Grossa, e nos 2 jogos não foi bem. Então eu acho que o retrato fica de como está sendo levado o calendário do Grêmio. E vale lembrar, né, claro, o jogo do Grêmio na Copa do Brasil não foi adiado, porque o Grêmio já estava em trânsito, o Grêmio não voltou a Porto Alegre. Terça-feira já havia chovido muito, já havia inundações, alagamentos, mas o Grêmio não chegou a voltar para Porto Alegre, foi direto de Salvador para Ponta Grossa, e por isso que o jogo ocorreu. Os outros gaúchos da Copa do Brasil já foram adiados no meio da semana. Mas enfim, o Grêmio jogou numa terça-feira à noite, chuvosa, e o torcedor gaúcho, que já tinha que se preocupar com tantas outras coisas, viu o pior jogo do Grêmio no ano. O Grêmio não conseguiu produzir nada no quesito ofensivo. Criou algumas chances, mas a principal chance é de um cruzamento que tem desvio, que quase mata o goleiro. O Cristal teve uma oportunidade cara a cara, mas de resto foi só. O Grêmio se viu acuado, entre aspas, pelo Operário de Ponta Grossa, que criou algumas oportunidades, até oferecia perigo algumas vezes ao gol gremista, mas foi um jogo muito, muito morno, muito morno. Um 0-0 morno e de quem esperava mais de um time que tinha poupado no final de semana. Eu acho que esse é o retrato. O Grêmio, o torcedor esperava mais de um time que poupou no final de semana para jogar a Copa do Brasil e fez o pior jogo do ano. E o Operário foi, de certa forma, muito bem no jogo, né? A gente falava que o Grêmio era muito favorito, o Grêmio tinha dado sorte de poder jogar próximo do seu estado, com o torcedor, enfim, não seria uma viagem tão desgastante. Mesmo vindo, né, da Bahia, o Lucas falou, né? É muito bem lembrado isso, porque o Grêmio não volta para o Rio Grande do Sul, né? Se o Grêmio tivesse voltado, possivelmente o jogo teria sido adiado, né? O Grêmio vem de Salvador direto para Ponta Grossa. E o Operário vem num momento muito bom. O Operário tem 2 vitórias na Série B, né, tava até no G4, acho que 4º lugar da Série B, enfim, contra o Grêmio, que vem da grande vitória contra o Estudiantes, mas que vem numa derrota que também foi um jogo bem ruim contra o Bahia, né? E aí, tudo bem, o Bahia é muito mais time que o Operário, mas ficou essa dúvida do time titular. Quem é o time titular do Grêmio? O que o Renato queria fazer? Eu acho que caberia mais ele ter utilizado os titulares contra o Bahia e talvez um misto contra o Operário.
Porque tem o jogo da volta contra o Operário, né? Contra o Bahia já é outra coisa, um jogo fora de casa, um jogo que se o Grêmio vencesse, o Grêmio tinha condições de vencer, se tivesse ido com os titulares, né? Eu acho que o Renato ele erra muito ao colocar, por exemplo, o Edenilson na meia direita. Eu tenho propriedade para falar, eu vi o Edenilson jogar no meu time por um bom tempo e assim, sempre que o Edenilson ia para meia direita, ele não rendia. Tentaram inventar o Edenilson na lateral direita, também não rende. Contra o Operário. E o Grêmio fez a mesma coisa, né? Não rende. O Edenilson é 8, é segundo homem de meio campo, sabe? Assim, talvez possa ser ali um primeiro, às vezes, mas com alguém do lado, mas ele é 8. Ele é camisa 8 e é isso. Não tem como colocar ele na meia direita porque ele não é um velocista, ele não é um cara que corre. E se não tiver alguém próximo dele, ele não consegue render. Contra o Bahia, o Edenilson foi anulado. Contra o Operário, o Edenilson foi anulado. Então, assim, é só um jogador que eu estou citando aqui, mas poderia citar outros também, né? O Diego Costa é um cara que não vem fazendo boas atuações desde o Gauchão também. O cara que decaiu. O Cristaldo, que é talvez o melhor jogador do Grêmio na temporada, não foi muito bem nesses últimos 2 jogos também. E essa fase do Grêmio, né, que a gente fala dos 2 últimos jogos, talvez se deve muito a essa sequência do time, né? O time fez uma atuação muito boa contra os Estudiantes. Por que não repetir essa escalação nos jogos grandes? Eu acho que poderia dar um entrosamento maior e o Grêmio poderia render mais. 2 pontos que eu vou trazer. Primeiro, que o time parece não ter uma sequência. São 3, na verdade. O time parece não ter uma sequência. O Diego Costa, a gente não vê o futebol que o Grêmio desenvolvia no Gauchão, que era de aproximação, que era o Diego Costa jogando de costas para a defesa adversária, e tendo o Cristaldo, tendo o Nathan Fernandes, tendo o Pavon. E ele potencializa todos esses outros. Todos. Né? É um jogo de aproximação que não está existindo mais. E ele está sentindo falta disso, o ataque do Grêmio está sentindo falta disso. Segundo ponto, o Dodi foi bem contra o Atlético Paranaense, que no meu ver é o melhor jogo do Grêmio no ano. Ele foi bem em La Plata e ele não atua mais. No caso, ele atua contra o Bahia e ele vai bem também, mas ele não joga contra o Operário. Eu acho que hoje ele é a peça, junto com o Vidiaçante e PP, que 2 dos 3 tem que estar em campo, e de preferência do de mais um. Gustavo Nunes e Nathan Fernandes, para mim, a grande crítica, quando tu tem esses 2 jovens pontas e tem um jogo na Bahia e ele começa com o Nathan Fernandes no banco e põe o Edenilson na ponta direita. Poupar? Pelo amor de Deus, né? O Nathan Fernandes jogou 20 minutos em La Plata. 20 minutos. Baita gurizão também. Não, exatamente. Mas que tanto que ele precisa de descanso. Não, olha só. E era um jogo, por exemplo, que se o Nathan Fernandes começa e o Grêmio abre o placar, faz 1-0 ali, sai na frente, bota o Edenilson no segundo tempo. Pra segurar, pra dar uma acalmada no jogo. O Edenilson é ótimo nisso. Tá, tem que rodar o elenco. Mas o Nathan Fernandes jogou 20 minutos em La Plata, gente. Ele correu igual um leopardo em La Plata. Correu. Mas, cara, foram 20 minutos em campo. Não tinha o porquê poupar o guri num jogo que precisava da velocidade, porque quem tava propondo o jogo era o Bahia. O Grêmio tava se defendendo, jogando em Salvador. Tinha que ter contra-ataque. E a gente tava com o Edenilson na ponta direita. Eu acho que foi um erro crucial. Queria destacar isso, esses 3. Pra mim, Nathan Fernandes e Gustavo Nunes, em jogos que o Grêmio não vai propor jogo, tem que jogar. O Dodi tem que voltar a ser titular do Grêmio. E tem que ter uma aproximação dos atacantes com o meio. O que fica desses jogos acaba sendo esse sentimento de indecisão do Renato. Que ele não consegue destacar 11 e seguir usando. Mas teve uma outra novidade no jogo contra o Bahia, né? Que foi o Rafael Cabral. Dito por muitos como talvez o grande ponto positivo o desse único jogo. Eu vi gente querendo culpar ele do gol do Everaldo. Não tinha como pegar aquela indefensável. bola. O Everaldo deu um cone no Kahneman. Que é um grande jogador, tá? Era do Grêmio, né? O Everaldo conhece os caminhos do gol, hein, cara. É um bom jogador. Diga-se de passagem, antes da gente entrar nessa atuação do Rafael Cabral, o Everaldo é muito bom jogador, mas o meio de campo do Bahia hoje é um dos melhores do país, se não o melhor. O Jean Lucas... Da América, não? Talvez não melhor, mas não é um Não, é um dos... da América? Precisa de uns jogos ainda. Deixa eu falar o seguinte, eu acho que se tivesse um ataque e uma defesa consolidada, a gente estaria falando nesse nível, entendeu? Mas com o Vitor Cuesta na zaga nunca vai ser consolidado, né? E Marcos Felipe no gol. Mas assim, o Jean Lucas eu acho que é a maior perda do Inter no ano. Porque tava certo de vir pro Inter, né? Daí o Bahia ofereceu mais dinheiro, o Inter queria empréstimo, o Bahia foi lá e não, a gente vai comprar, toma aqui o dinheiro. Não tinha o que fazer. Mas é um cara, assim, ó, que é muito bom jogador. Muito bom Só jogador. pra quem não acompanha muito esses outros clubes, quem que é esse meio campo? Jean Lucas, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Caio.
Cauli também, que é Pouca coisa, surreal, né? O Caio Alexandre, que foi técnico. contratado a preço de ouro, porque foi um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro passado. Tava certo com o Fortaleza e... Com Fortaleza, com o Palmeiras, né? Ia do Fortaleza pro Palmeiras. Ele foi um dos melhores volantes do E Campeonato foi Brasileiro pelo Fortaleza ano passado. Contratado a preço de ouro. Todos são contratados A a preço de janela ouro. do Bahia, assim, a gente fala muito da do Só o Inter. Cauli que já estava lá, Mas né? a janela do Bahia foi muito boa. O Bahia paga no Gia Lucas com mais de 40 milhões. No Caio Alexandre, acho que mais de 30. O Everton Ribeiro vem... Mas com de salário graça, mas astronômico. com um salário de 2 milhões de reais, que é um salário bizarro. É um dos maiores né? do país. É um dos maiores, Ainda né? mais pela idade dele. Sim. E além deles, o Cauli já tava, mas o Palmeiras tentou de todas as formas tirar o Cauli e o Bahia falou, ó, só tira aqui por paga a multa 200, 300 milhões, enfim, bota o estádio de vocês, aí o avião do Palmeiras que a gente devolve, que a gente dá o Cauli. E fora outros jogadores que tem no elenco também, né? Tem bons jogadores no elenco. Claro, sem nenhum grande destaque, né? Mas tem velhos conhecidos da dupla aí, Cuesta, Tassiano. eu nunca Biel. vou esquecer o que esse ser humano fez com o Ipiranga na semifinal do Campeonato Gaúcho de 2023. Eu nunca vou esquecer de ti. Mas enfim, por favor. Biel, tem bons nomes que já passaram pela dupla Grenal. O próprio Rezende, que é volante, que não Rezende passou por aqui, mas também. é um bom volante também. É um bom time. E o Rafael Cabral. Rafael Cabral, eu ia falar. Cara, foi a grata surpresa nesse jogo contra o Bahia. O único ponto positivo que teve, o Grêmio entrou perdido em campo, não conseguiu se encontrar no segundo tempo. Mas o Rafael Cabral, quando foi exigido, além do gol, que no meu ver era indefensável, fez uma boa partida, fez uma grande defesa numa finalização no contrapé no segundo tempo, quando o Grêmio já sofria com contra-ataques. Pra mim é a grata surpresa desse jogo. Eu não o cravo como titular ainda, mas ele fez um bom jogo. Eu concordo com o Lucas, eu acho que a contratação do Rafael Cabral é meio sem sentido, a gente falou disso no último programa, né? O Grêmio passa a ter 3 goleiros e o torcedor não confia em nenhum dos 3. Mas a primeira amostragem que se tem do Rafael Cabral é boa, de certa forma, né? O gol é indefensável, é uma grande jogada do Everaldo, mas a partida dele em si é boa. Resta saber se ele vai repetir isso. Porque assim como qualquer jogador do elenco, mas principalmente o goleiro precisa de sequência. E o Grêmio tem hoje 3 goleiros e os 3 têm condições de ser titular. E nenhum tem sequência. Marquezinho foi titular na Argentina. Kaique foi titular contra o Operário. Tá louco, cara. Bizarro. Rafael Cabral foi titular contra o Bahia. Vai ser um pra cada competição? E não tem como. Isso não dá certo. Pensa comigo, o Rafael Cabral não pode atuar Na Copa do Brasil. na Copa do Brasil. Em todos os jogos da Libertadores até agora, quem jogou foi o Marquezinho. E o Kaique tem pegado um jogo ali, outro acolá. É, então mas isso não- é complexo. Mas, No fim das contas, são da sequência. mas da eu não sei, confiança, me da parece assim que o pensamento do Renato é deixar o Marquezinho pra jogar Libertadores mesmo. É, Porque apesar do jogo tenebroso dele contra o Huachipato, que ele é vaiado na arena toda vez que ele toca na bola, ele é o titular em La Plata. E falha, enfim, faz uma boa defesa também, mas é o que aparenta ser o pensamento do Renato. Marquezinho vai ser o goleiro da Libertadores. Essa cultura é muito forte na Europa, né? Do goleiro reserva jogar nas Copas. Né? Na Inglaterra tem isso, né? O goleiro titular joga o campeonato, o goleiro reserva joga as Copas, e daí quando vai chegando nas finais ali, entra o goleiro titular. Só que aí é uma outra cultura, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Não dá pra misturar. E outra, Não tem aquela coisa também, por exemplo, na Inglaterra, de que, enfim, os times grandes, por exemplo, sei lá, o Liverpool. O Liverpool até, sei lá, as quartas de final de uma Copa da Inglaterra, ele não pega adversários do mesmo nível dele, ele passa a pegar depois. Aqui no Brasil, não. Né? Aqui no Brasil a gente tá vendo assim, o Grêmio, enfim, tá pegando o Operário, que não é um adversário tão grande, mas pode pegar outro adversário depois. Tem time da Série A se enfrentando aí. Então, Juventude Inter? Juventude Inter, um exemplo. Eu acho que é uma perda de tempo isso. Por isso que eu falo, vai trazer o Rafael Cabral, mas vai trazer pra quê? Sabe? Por que não faz uma troca do Gabriel Grando com outro jogador do Cruzeiro? Que poderia render no elenco, por exemplo. eu concordo, mas eu acho que também são pesos diferentes, né? É. Tipo, na Europa se dá um peso muito menor pra Sim, uma com certeza. Copa Nacional, como a gente dá pra Copa do Brasil. A Copa do Brasil é o torneio É que mais enorme. premia e que dá uma vaga pra competição continental que não acontece na Europa, né? Então, tem esse patamar e tem outro ponto também. Eu até tava pensando nisso, tu citou o Liverpool joga as Copas com o goleiro Kelleher, que é muitos degraus abaixo Do Alisson. E no Brasil não tem essa diferença absurda, então não sei até que ponto. Eu concordo contigo que não tinha que ter esse revezamento, mas eu o entendo na Europa nesse sentido. Inclusive o Kelleher foi até a final Foi com o muito bem, Liverpool e defendeu os pênaltis na foi final. muito bem. É, loucura. Mas enfim, o retrato do Grêmio é ter esse revezamento de goleiros que não dá sequência pra ninguém e é pior pra todos. Só lembrando também que o Kelleher é titular no meu modo carreira com o Luton Town.
Eu sou torcedor do Liverpool. E foi titular quase essa Foi- temporada inteira por causa que o Alisson tava lesionado. O meu pai é gremista e não conseguiu passar isso, mas meu pai é torcedor do Liverpool e passou pra mim. Eu sou um simpatizante. Perfeito. Eu não, mas respeito. E gosto do Alisson. É nóis. Bom, o Rafael Cabral não vai jogar a Copa do Brasil, pelo menos não né? Quando que ele vai se Ele não liberar? pode jogar. Não Até pode. o final? Ele, Até o ele final. já atuou pelo Cruzeiro. Eu confundo porque na Libertadores não muda, Na fase né, de no grupos, mata-mata. depois sim. muda. Bom, então não vai ter Rafael Cabral pelo Grêmio na Copa do Brasil. E também, nos próximos jogos, não vai ter Gustavo Martins, que acabou se lesionando. Lesão muscular de grau 1 Não chore, Lucas na Sena. coxa esquerda. Agora, com o Jeromel ainda se recuperando, o Renato tem apenas 3 zagueiros do elenco profissional à disposição. Kahneman, Rodrigo Eli e Natan. Provavelmente ele vai pegar um ou outro ali da base, né? Aham. Mas os do profissional são esses 3. E aí, Lucas Sena, mais uma vez, Lucas Portaluppi, decida os teus zagueiros. Não tem o que fazer. Agora, nessa ocasião, o Rodrigo ele vai ter que jogar, cara. Natan não vai ter como. O Guri, ele é muito não Cru. preparado ainda, Muito sabe? cru ainda. É muito cru. Infelizmente, o Rodrigo Eli vai ter que ser titular do Grêmio nas próximas partidas. Que não vai ter... Infelizmente, é bom. Não, mas não tem Que não vai ter Natan Fernandes e Diego Costa expulsos contra o Bahia. O Renato chegou a ser expulso? Não foi expulso. Não, era é. isso. Depois eu quero falar sobre isso também. Por favor. Mas o Grêmio vai ter muitos desfalques nas próximas partidas e esse fator defensivo impregna. Eu acho até que o Renato vai jogar nos 3 volantes na próxima partida. Grêmio Criciúma, né? No... É, na arena. Não, tem que ver, né? Pra Tem que quando ver a vai data, ser. Não sim, vai sim. ser a próxima partida, né? O calendário É seria, verdade. mas não vai ser a próxima. Acho que o Grêmio deve voltar, depende muito, né? Mas acredito eu que as partidas da Conmebol não sejam adiadas pelo calendário da Copa América. Então, se o calendário brasileiro seguir parado, o Grêmio joga no meio da semana que vem, Copa Libertadores, fora de casa. Então, É que Contra o tudo, Chipato, né? é que tudo É. depende se o Grêmio vai conseguir sair de Porto Alegre, né? não, mas voo tá tendo. Ah, é? Ah, É. então, bom. Então, a princípio, vai ter. Por favor. Por favor. O próximo assunto aqui, pra gente finalizar o Grêmio, é sobre a partida contra o Atipato. Mas antes, eu acho que vale destacar... Não sei, o que tu quer falar O aí acontecimento que marcou o final de semana. Por favor. Eu tenho opiniões também. Primeiro, Os holofotes são teus. Eu vou dizer que eu acho que a atitude do Renato é exagerada, tá? Eu acho que é unanimidade nesse ponto. A atitude é exagerada, mas ela não é incorreta. Como foi tão julgada por aí, na minha opinião, ela não é incorreta. Não é antidesportiva. É que pra mim, antidesportivo é ter interferência externa numa partida de campeonato brasileiro, sabe? Mas eu acho que ela é exagerada. Eu acho que o Renato não precisava sair do banco e tirar todo mundo. Mas o ponto é, o senhor Jailson Macedo Freitas, Ih, decorou o nome. Ficou sério. ele deveria estar ali? Se ele é o delegado da partida? Ok, mas ele não foi informado como delegado da partida pro Grêmio. E era isso que o Renato questionava, né? E, segundo o Renato e segundo a ANAF, que é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, o Jailson Macedo de Freitas teria informado o quarto árbitro do xingão do Diego Costa. O que configura uma interferência externa no jogo. E aí, tudo, tipo, o Renato ter a atitude que ele teve, no meu ver, que é completamente descabida, porque tu não vai abandonar. Eu não digo nem de tu sair do banco de reservas, mas o jogo tá rolando. Tu abandonou os 11 homens que estão em campo, entendeu? Eu acho que esse é o grande ponto. Mas eu não considero antidesportivo porque antidesportivo foi o que aconteceu antes. O Grêmio foi prejudicado, não para a partida contra o Bahia, que, como bem disse o Renato, o Grêmio perdeu e perdeu na bola. Mas ter uma interferência externa, que mesmo que o cara fosse delegado e o Grêmio não tivesse informado, o delegado ele não pode interferir nas ações da partida. Ele cuida do externo. Se ele pode informar se tem sinalizador, se tem invasão de campo, ele que vai pôr tudo na suma. Mas dos relacionados, não, ele não pode interferir. Então, foi o que ocorreu. E, lembrando, o Grêmio não foi informado que o Jailson Macedo Freitas era o delegado, foi informado que era outra pessoa. Depois, o cargo dele no jogo era de assessor, e a CBF muda. Isso aí ficou bem Ficou bem confuso. A CBF E muda. até agora não teve, né? Não, teve a uma CBF, resposta muito clara a CBF ainda. não teve resposta, não respondeu, mas a CBF mudou
no site, na súmula, ele de assessor da partida para delegado local, o que não muda em nada, porque mesmo sendo delegado, ele não deveria interferir na partida. Contudo, a ANAF já entrou com um processo no STJD para o banimento do mesmo senhor, que é um árbitro experientíssimo, já presidente da Confederação de Arbitragem Baiana. Sabia que não podia fazer isso e mesmo assim fez, então acredito que ele será punido por isso. Mas, no fim, a atitude do Renato era dispensável, sabe? Eu não acho incorreta, mas eu acho que era dispensável. Só queria esclarecer isso, que muita gente julgou muito, mas não, eu não achei incorreto. Podia não ter feito, mas ele não era o errado da situação. Eu sigo meio nessa linha. Eu acho assim, o que fizeram com o Grêmio nessa situação, né, de mudança de função do Jailson dentro de campo, enfim, se ele era o quarto árbitro, se ele era o delegado da partida, se ele era um assessor, enfim, essas mudanças, e o Renato vai muito bem em perceber isso, porque eu não sei se todo treinador perceberia isso, não sei se os treinadores eles estão atentos, pode ser que sim, mas é a primeira vez que a gente vê isso. Será que nunca aconteceu antes? Então, assim, eu acho que o Renato, ele tá certo em reclamar, o Grêmio tá certo em reclamar, tem que ir pro STJD, tem que, enfim, achar alguma coisa para tentar resolver essa situação, tem que colocar o pingo no i, como a gente fala. Só que eu acho que a atitude que ele tomou é uma atitude que não precisava, é como o Lucas falou, é dispensável. A revolta dele não, a revolta dele tem sentido. Só que eu acho que valeria muito mais a pena e seria muito mais leal com os atletas dele e com o torcedor dele, porque ainda tinha tempo o jogo, tinha ali, sei lá, 5 minutos de partida para acontecer. O Grêmio, enfim, foi dominado o jogo inteiro, o Bahia estava melhor, mas 5 minutos, dá para fazer um gol, dá para acontecer algo, ou dá para pelo menos disputar. Eu acho que ele erra quando ele sai. Seria muito mais correto, ao meu ver, termina o jogo e faz um escarcéu. Reclama, grita, vai no microfone, pega o microfone das emissoras, vai falar em coletiva, fala para todas as emissoras, para toda a imprensa. Eu acho que seria melhor do que fazer aquilo ali, porque tem essa questão de, pô, tu tá certo de reclamar, tu tá certo de se revoltar, talvez tenha que ter uma atitude mais forte para eles se tocarem disso, mas ao mesmo tempo tu abandona teu time. E a imagem que fica é o banco de reservas todo vazio, só o médico e o massagista do Grêmio ali, porque tinham que ficar, né? Vai que acontece alguma coisa. Eles foram e voltaram, se eu não me engano, até. Eles voltam no fim ali meio que pra cumprimentar os atletas, só que assim... E, poxa, tu é atleta ali, tu vê o teu técnico falando, vai embora, não fica aí. E como é que tu vai dizer que tu quer ficar, sabe? Eu acho que ali ele passa um pouco, mas é como o Lucas falou. No momento, não é uma atitude assim que a gente olha, o Renato fez algo condenável. Não, eu acho que o que fizeram dentro do campo foi pior, mas... eu acho que ele não precisava ter feito aquilo. E ainda perde o Nathan Fernandes dentro de campo pós-jogo. Claro, pelas regras do jogo ele foi bem expulso, mas ele faz o gesto de que o Grêmio teria sido roubado e ele é expulso, né? Então é muito forte. Tipo assim, eu concordo com o Antônio no ponto de que não precisava disso, mas ao mesmo tempo que não precisava, quando ele faz é um choque nacional. Tipo assim... ele faz e o Brasil inteiro... tanto que todo mundo começa a criticar ele por não um mal necessário. O Brasil inteiro sabe o que aconteceu lá, sabe? Tipo, claro, é uma situação hipotética, mas se o Renato vai cobrar depois do jogo, sabe? Por exemplo, o juiz. Ele pode ser expulso, sabe? Que nem aconteceu com o Nathan Fernandes, que nem aconteceu com o Michel aqui. Não, o Michel não é o caso. Mas, enfim, com milhares de expulsões pós-jogo. Não, mas aconteceu com o Michel no amistoso que teve. Sim, no amistoso. Também. Enfim... milhares de casos porque depois do apito final tu tá muito suscetível ao cartão vermelho, sabe? E a gente já viu o Abel Ferreira milhares de vezes ir pro microfone, esbravejar, e às vezes não tem a atenção necessária. Eu não tô dizendo que o Renato fez certo porque eu não acho certo, mas às vezes, como disse o Pedro, é o mal necessário, porque ele sai e o Brasil inteiro sabe o que aconteceu aquilo ali. O próximo jogo do Grêmio está previsto para acontecer na quarta-feira, 19h, contra o Huachipato, no Chile. E aí, Antônio, o que dá para esperar, meu querido? Acho que o Grêmio ganha. Eu acho que o Grêmio... embalou? Não acho que embalou. Mas eu acho que na Libertadores tem um caminho mais tranquilo agora. Né? Porque o Grêmio fez o mais difícil, que era ganhar dos Estudiantes, e agora tem essa tranquilidade de poder jogar um jogo de talvez um empate, uma vitória ali contra o Huachipato e depois resolver em casa. Né? Até se o Grêmio, enfim, empata agora contra o Huachipato, não é um resultado tão ruim assim. Então acho que o Grêmio vai mais tranquilo, o Huachipato não é um grande adversário,
talvez por jogar lá no estádio deles, enfim, passe um pouco dessa pressão para o time chileno, que também briga ali nas cabeças do grupo. E eu acho que nesse momento, assim, quando se tem um time que não era favorito, como o Huachipato, que está numa posição hoje de favorito no grupo, tem que ver se esse time vai conseguir sustentar isso, né? O Grêmio a gente sabe que é um time capaz de sustentar isso e de dar a volta por cima. Então, eu acho que o caminho está mais fácil pro Grêmio. A real é que eu acho que o Grêmio é bem favorito. E sem muito... Sem clubismo, sabe? O Huachipato venceu merecidamente na arena, encontrou uma estratégia perfeita, mas foi só no grupo também. Porque depois são 2 empates, com o The Strongest em casa, que é o pior time do The Strongest que eu já vi jogando fora da altitude. Então tem que ser considerado tu empatar com o The Strongest em casa. A campanha do Huachipato se baseia em uma grande vitória na arena. Eu acho que o Grêmio é bem favorito e vence o jogo. Por quanto? 2-1, o Grêmio não passa sem tomar gol. Vamos lá. Eu vou no 2-0 Grêmio. Se bem que isso daí da defesa é forte, né? Só se o volante Dodge jogar pra ser 2-0. Não, vai ser 2-0. Vai ser 2-0. 1-1. Não. 1-1. Sim. 1-1, sim. Então tá. Então acho que a gente já falou bastante, né, de Grêmio. Vamos falar de Internacional, porque o tempo tá correndo. Sport Club. Sport Club International. O Inter teve só um jogo nesta semana, que foi no domingo passado. Às 8. Com empate 1-1 com o Atlético Goianiense. Gol de quem pro Internacional? Eu avisei, né? Borré. Eu avisei. Borré marcou. Parece que agora, então, vai ter gol todo jogo dele. Deus te ouça. É? Cara, uma partida muito ruim do Inter. Muito ruim mesmo, assim. O Inter só começa a jogar quando toma o gol do Atlético Goianiense. Um gol, por sinal, muito do esquisito. Porque fica a sensação de impedimento. Aí depois a gente vê que não toca no jogador do Atlético Goianiense, mas daí fica aquele pensamento, mas o jogador, ele participa do lance, mas daí depois a gente vê que no fim das contas o cara não tava à frente também, uma bizarrice. E no fim das contas é um golaço. Golaço do jogador Derek, do Atlético Goianiense, né? Baita nome. Tem passagem nome, pelo futebol gaúcho, sabia? Sério? Uhum. Por quem? Novo Hamburgo. Olha só. Estava conferindo no Football Manager. É a cara do Inter tomar gol de um sujeito chamado Derek, né? Enfim. Mas assim, o cara chega livre na frente do goleiro, encobre o Rocher, dribla o mercado, é um golaço. E o Inter logo na seguida responde com o gol do Borré, que mais uma vez parte daqui, do Wesley, que mais uma vez é o melhor jogador do Inter em campo. É a válvula de escape. O Inter não estava bem até esse momento, mas a partir do momento que toma o gol, o Inter começa a ir para cima e toda a bola no Wesley vira um perigo. Por quê? Porque ele pega, ele corta pro meio, ele dribla um, ele dribla outro, ele tenta chutar, ele parte para cima, ele dá um passe, ele acha um cruzamento pro Borré, assim, numa visão muito, muito boa, e aí entra também o mérito do Borré, do posicionamento, mas falta ainda outra válvula de escape pro Inter, né? Falta outro jogador, o Maurício foi mal de novo, e foi premiado no fim do primeiro tempo com a abraçadeira de capitão, do primeiro tempo, do segundo tempo, né? Então, assim, mais um equívoco, ao meu ver, e um equívoco o Maurício seguir no time titular. Eu acho que ele precisa descer um pouco, ir pro banco, recuperar um pouco desse psicológico dele, entender o que está acontecendo e dar oportunidade para outros jogadores. O próprio Gustavo Prado aí está pedindo passagem, né? Um jogador que tem mostrado muito mais qualidade que o Maurício nos últimos jogos. Mas em contrapartida, assim, se o time não foi bem, o Wesley segue jogando muito, o Borré está melhorando e o aproveitamento ainda é bom. Né? Ainda é bom, o Inter tem o segundo melhor aproveitamento dos times brasileiros da Série A no ano, né? Então não é motivo para desespero ainda. O Derek, que deixou o mercado a maus lençóis, né? Um péssimo final de semana para os zagueiros argentinos da dupla, que os dois levaram cone e custaram os resultados da dupla. Mas enfim, falando sobre o Wesley, que partida do senhor Wesley de novo. No último lance do jogo, eu achei que ele ia fazer um gol antológico. Eu também. Meu Deus senhora. Nossa senhora. Cara, ele cortou dois, cortou três. Comecei a imaginar ele comemorando que nem o Pelé, sabe, fazendo um soquinho no ar. Nossa. Meu Deus do céu. Ele ia fazer um gol antológico. Ele perde a passada e isola. Mas ele deixou a defesa inteira do Atlético Goianiense. E ele tem uma coisa que eu acho muito legal, que é aquele drible, parece que é com o vento, assim. O jogador não faz nada, ele só passa em cima da bola e... Ele dá o movimento da perna de quem vai bater em gol. E passa. O adversário que tá marcando protege a finalização e foi. E ele fez 3 vezes isso no último lance do jogo.
felizmente, isolou a bola, mas seria um golaço de quem é o melhor jogador do Inter desde que ele entrou em campo nessa temporada. O Wesley mudou a forma do Inter jogar porque ele tem chamado o protagonismo para si. O Inter tem sofrido com lesões, está sem Ener Valencia, está sem Alan Patrick, e ele tem chamado essa responsabilidade. Acho que tem sido essa válvula de escape que o Inter tem encontrado, porque é a única não, mas é a grande forma do Inter transformar a posse de bola em chances de gol. Tem saído dos pés do Wesley. E passa essa ideia de que o Inter não tem criatividade hoje, né? A gente vê os jogos no primeiro tempo, por exemplo, o Atlético Goianiense ficou esperando o Inter tentando, mas não conseguia converter em chance de gol. Por quê? Ficava tocando de um lado pro outro, o tempo inteiro. Faltava um 10 para talvez dar um passe e achar o atacante, ou para um ponta, na correria, ali no drible, alguém fazer esse diferencial, que o Wesley fez no segundo tempo. Mas eu senti falta nesse primeiro tempo também de uma zaga mais propositiva ao jogo. E aí que eu acho que poderia ter entrado o Robert Renan. Porque o Mercado, ele é um zagueiro, na minha visão, o melhor zagueiro do Inter hoje. Se tem um jogo grande do Inter hoje, o Mercado é titular. Só que ele é um zagueiro mais lento. E ele é um zagueiro muito mais defensivo. Ele não é um cara da construção, como é o Robert Renan e como é o Vitão. Esse jogo era para ter começado com Robert Renan e Vitão, porque a gente sabia que o Atlético Goianiense ia se fechar, o Inter ia ter que propor o jogo. E aí, se tu tem dois zagueiros que constroem, isso facilita muito, né? Então, eu acho que o Kudê erra nesse sentido. Pro segundo tempo, é beleza. Coloca o Mercado no jogo, vamos se defender, vamos deixar os caras jogar e talvez ir mais, se o Inter tivesse feito 1-0, por exemplo. Mas aí falta isso. E aí o Inter toma um gol, né, talvez na grande virtude do Mercado, que é a bola defensiva, o Inter toma um gol. Então, no fim das contas, eu acho que o Robert Renan poderia ter sido uma boa. E outra grande virtude do Mercado, mas também o gol é num contra-ataque, né? Tu jogando com Robert Renan e Vitão, são os zagueiros mais velozes que o Mercado. Não que o Mercado não conseguisse afastar aquela bola, porque ele tinha qualidade para isso. Mas se tratando de contra-ataques, de um time que ia propor a jogar daquela forma, que o Atlético Goianiense não ia propor o jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Ia jogar no contra-ataque e isso era visto. Mas tu tendo um adversário que vai jogando contra-ataque e ainda assim ir para campo com um zagueiro mais lento que os outros zagueiros é complicado. Eu também acho que tinha que ter começado de Vitão e Robert Renan. Lucas, mas para ti, dos jogadores que o Inter tem que estão lesionados, qual tu acha que é o que faz mais falta? Alô, Patrick. Sem Mas pensar. sem titubear. Eu acho que, óbvio, o Ener Valencia é um grande finalizador, apesar de perder gols importantes, inclusive teve uma entrevista fortíssima com o Rafael Sobis nessa semana, mas... Baita relato, eu achei que ele deu, principalmente sobre o jogo Um baita relato, mas... Pra mim, o Patrick é o cérebro desse time, sabe? É o cara que recebe a bola e parece que ele tem o campo mapeado pra jogar. Pra mim, sem dúvida nenhuma, quem mais faz falta. Hoje eu coloco o Patrick. Há alguns jogos atrás eu colocava o Ener Valencia, porque o Borré não estava bem. Eu acho que o Ener Valencia ele tem uma posição dentro do campo que, quando ele não marca gols, ele incomoda a defesa. Ele puxa a marcação, ele incomoda, ele participa da criação, e faltava isso. Agora o Borré ele consegue entregar um pouco mais disso. E agora fica, né, claramente a falta do camisa 10, do jogador cerebral, do jogador que dá o passe, do jogador que dá assistência, que o Inter não está tendo. Né? Então, hoje eu coloco o Patrick, mas alguns jogos atrás foi o Ener Valencia. Mas, querendo ou não, assim, é a dupla. Né? O pacote, quando vier para jogar ali, eu acho que o Inter tem um acréscimo muito, muito grande. Quando tu fala que foi um equívoco dar a abraçadeira para o Maurício no final do jogo, tu diz em relação a uma possível má vontade dele, ao que ele está apresentando tecnicamente, ou os dois? Ou nenhum? Eu não quero dizer má vontade, porque eu não sei o que passa na cabeça dele, enfim, não sei. Não quero cravar, assim, embora o torcedor fale, né, que é uma vontade que, de certa forma, pareça, às vezes, vendo o jogo dele, né? Mas eu acho que dar a abraçadeira pro Maurício é meio que tu passar a mão nas costas de um cara que não tá merecendo isso, né? O Inter tá num momento instável na temporada. Não é um desespero, como muita gente tá tentando colocar, mas é um momento instável, baseado no que a gente poderia render nessa temporada que a gente viu do Inter no início do ano. E o Maurício é um dos grandes responsáveis por isso. O Maurício não tá bem. Então eu acho que dar a abraçadeira pro Maurício, embora possa ter o significado de vamos lá, vai dar tudo certo, mostra como tu joga, tu é bom. Não, e ele criou uma conexão, exato, com a torcida. E eu acho que tem esse sentido, mas eu acho que ele não cabia, cara. Sabe, ainda mais dentro do Beira-Rio. O Maurício tava mal, se ele tivesse bem no jogo eu até entenderia. Mas tava mal, sabe? Então eu acho que ali não era pra ele, ali era pra algum outro jogador. Até pro Rocher, enfim, que pra mim, né, eu defendo que
que tem que ser um dos capitães do Inter, né? É o líder. Pra mim, talvez o Rocher seja o capitão do Inter. Ele tem esse espírito de Ele tem o espírito de Inclusive, liderança. interrompendo, parabéns ao Sérgio Rocher, Parabéns, Com que certeza. hoje estava auxiliando as famílias em Porto Alegre. Atitude muito louvável de quem tem a melhor condição possível e mesmo assim estava ajudando quem precisava. E isso é um reflexo do que é o Rocher, né? Porque dentro de campo, a gente vê nos bastidores, nos vídeos do Rocher, assim, ó, vibrando, cobrando jogadores, é o líder dentro de campo. Mas além disso, é um cara que fora corresponde muito também. Então é importante pro Inter ter um jogador assim e eu acho que ele tinha que ser o capitão. Depois da partida contra o Atlético Goianiense, o técnico Kudê teve aspas fortes na coletiva. Como o Lucas teve um momento gremista dele, falando sobre a situação do Renato de sair, né, deixar o elenco jogando ali sozinho, eu queria, Antônio, que tu falasse o que tu pensa sobre a reclamação do Kudê sobre o clima no Beira-Rio e a falta de apoio do torcedor na visão dele. Porque o Inter, nessa temporada, são 2 derrotas, se eu não me engano. É pro Atlético Paranaense Sim. e pro Guarani de Bagé. Guarani de Bagé, com o Michel, o Wilson Júnior, pessoal aí do Inter de Santa Toda a Maria. tropa. Toda a tropa. Mas, enfim, cara, tem a eliminação pro Juventude, que apesar de não ter sido derrotas, foram nos pênaltis. É triste, é ruim, né, pro Inter. Mas, cara, vendo números, eu não gosto muito de ver números, mas vendo números, são 2 derrotas apenas. E já estamos entrando em maio. O que tu pode falar? Eu acho o seguinte, eu não vou ao Beira-Rio, fui uma vez em jogos do Inter, apesar de ser muito colorado, fui uma vez só, não vou ao Beira-Rio, então eu não tenho como afirmar assim com certeza que a torcida do Inter cantou em determinado momento, a torcida do Inter não cantou, a torcida vaiou, não vaiou, isso não tem como falar. Agora, uma coisa é evidente, existem cobranças hoje e a gente consegue ouvir pela TV, pelo rádio, durante o jogo, a gente consegue ouvir um silêncio no Beira-Rio, cobrança de vaia antes do jogo, em momentos que não deveriam ser feitos. Eu acho que quer vaiar, vaia depois do jogo. Não vaia antes, não vaia no intervalo, vaia depois. Se quiser ficar 1 hora vaiando depois do jogo, fica. Mas depois, por quê? Porque tu vai no estádio para apoiar teu time. Tu quer que teu time ganhe. Se tu quer que teu time ganhe, tu apoia. O Maurício, como eu falei, tava tenebroso em campo, péssimo. Mas apoia. Terminou o jogo, quer xingar ele, quer vaiar, faz o que quiser. Dizer que não cometa nenhum crime, obviamente. Mas eu acho que essas cobranças que estão sendo feitas e parte da torcida de vaiar o Kudê, eu acho isso muito, muito errado. Muito errado. E aí o Kudê vai pra entrevista e fala, né? Uma coisa que foi até, não distorcida, mas utilizada como meme pelos rivais, enfim, pelas outras pessoas. O Inter não ganha o Brasileiro há 45 anos, não ganha um título internacional há tanto, não ganha gauchão há tanto. E ele não tá errado. Pra ser sincero, eu achei nada a ver isso ser tratado como... Quem vê a entrevista dele... É que recortaram. Sim. Quem vê a entrevista dele sabe que o que ele falou é verdade. Gente, o Inter não ganha títulos há muito tempo. O problema não é só técnico. Não é técnico que vai resolver. Quantos times bons o Inter teve aí e não ganhou? Por quê? Não é só o técnico. E também quando ele fala isso, ele não tá passando a culpa pro torcedor, como muita gente achou. Mas o torcedor precisa entender que é um processo. Gente, Campeonato Brasileiro é um campeonato de 38 rodadas. Se o Brasileirão tivesse sendo disputado desde o início do ano, o Inter era vice-líder. Tem a segunda melhor campanha, né? Pegando as campanhas dos outros times também. Então, calma, não precisa se desesperar agora. Eu acho que o torcedor se desespera muito e eu acho que também muito disso tem influência da imprensa. A imprensa inflama, de certa forma, algumas questões. Acho que tem que cobrar, como a gente cobra aqui, como fala que puder errar alguma coisa, acerta em outras. Mas não é o momento de causar uma crise dentro do Inter. Eu concordo com o Antônio no ponto de que não se vaia o jogador, o técnico, durante a partida. Se tu vai no estádio, tu vai para apoiar, tem que vaiar depois dos 90 minutos. Eu acho que a entrevista do Kudê é quase perfeita. Claro, serviu de muito meme pro rival e, pô... É que, assim, se tratando do contexto, para quem realmente viu a entrevista, ela é perfeita. Mas é que, se tratando do rival, quando o treinador do outro time vai pra entrevista e diz estamos há 14 anos sem título internacional. Eu entendo o gremista pegar isso e falar, tipo, obrigado por lembrar. É um corte, né? Mas eu não acho feio ele falar isso. Eu também não acho fato. feio. É um fato. Mas uma coisa que eu acho um pouco errado é, assim, da mesma forma que a torcida cobra o Kudê cobrar a torcida, sabe? Tipo, como é que eu vou dizer isso?
o torcedor tava lá naquela terça-feira contra o Fluminense, quando já tinha 1-0, sabe? E tomou 2 gols nos últimos minutos. O torcedor foi numa segunda-feira à noite, lotou o Beira-Rio pra ver o Inter jogar contra o Juventude, sabe? Então, acho que não cabe ao torcedor. Claro que o torcedor tem que saber ouvir a crítica do treinador, mas o treinador também tem que saber ouvir a crítica do torcedor, sabe? Eu não acho correto tu vaiar durante o jogo. Tem que apoiar o tempo inteiro. Mas, contudo, porém, entretanto, eu acho que o Kudê erra nesse ponto. Da mesma forma que a torcida não deve cobrar o treinador durante o jogo, porque tem que apoiar, tem que torcer pelo melhor. O treinador, ele não pode ter o direito de ir lá e reclamar do cara que sustenta o clube, sabe? Esse é o meu ponto. O torcedor sempre tá ali pelo clube. Eu acho que tu pode reclamar de qualquer um, mas do torcedor, não. Eu acho... É uma opinião adversa e talvez nem eu concorde tanto com o que eu vou falar. Mas eu não acho que cabe muito ao técnico fazer uma cobrança dessas. Cobrar a torcida por apoio. Que assim, de um jeito... que é uma... Tem que, sabe, não foi uma Não foi uma cobrança de apoio, assim, tipo, eu acho que não é uma coisa assim do tipo, o Kudê vai ao microfone e fala assim, vocês não estão apoiando, apoiem. Eu acho que é muito mais no sentido assim, gente, vocês estão fazendo uma cobrança exagerada. Eu vi pelo menos dessa forma, do tipo assim, tá tendo uma cobrança exagerada, sabe? E a gente viu, por exemplo, eu como colorado posso afirmar, momentos recentes do Inter que o Inter estava muito pior e não existia esse tipo de cobrança. Não existia. O Mano Menezes, ano passado, teve momentos tenebrosos e não existiu isso. Tem um lance até do Mano Menezes num jogo que o Inter acho que consegue um gol, não lembro que jogo era, que ele vira pra trás, o torcedor só falta dar um beijo nele. O torcedor, vamos, que ele, isso, gritem. Cara, assim, ó, o Kudê, ele não é a pessoa mais amada, a gente sabe disso, por muita gente aqui no estado, né? E a gente sabe como, vou falar de novo, como a imprensa influencia a opinião do torcedor. Então eu acho que é muito mais nessa linha, assim, eu entendo isso que vocês falam, e eu acho que realmente ele não tem que cobrar o torcedor, mas eu acho que ele não cobra o torcedor, eu acho que é mais no sentido de pedir ali, gente, vamos se colocar no nosso lugar, sabe? Vamos entender e vamos apoiar o time, trabalhar todo mundo junto em sintonia. Eu concordo com esse ponto, mas ao mesmo tempo que eu concordo, tipo, de já ter tido tempos piores e não ter tido tal cobrança, a expectativa nunca foi tão alta. Sim, também. Foi investido muito dinheiro e aí o torcedor, a cabeça do torcedor tá, não, pô, também. Caraca, estamos há muito tempo sem ganhar e se a gente não ganhar agora, a gente não vai ganhar nunca mais. Tem um dos melhores times do país. Então, querendo ou não, isso sobrecarrega na cobrança do técnico. É uma interpretação, mas eu acho que pode ser isso, sabe? Tipo, o Mano não tinha tal cobrança, mas ele não tinha o elenco estrelado, espetacular que tem o Kudê. A partida entre Inter e Juventude pela Copa do Brasil ficou para sexta-feira que vem, então a gente vai abordar no próximo programa. E a partida contra o Cruzeiro, que seria nesse sábado, foi adiada pela CBF em função das chuvas. Então o Inter deve voltar a campo na terça-feira, 9h, contra o Real Tomayapo, na Bolívia. Por favor, placares. 2-0 Inter. 3-0 Inter. Não tem tanta altitude, só 1.500 metros. 3-1 Inter, porque... Tem que tomar um gol. Bom, agora vamos falar rapidinho do Inter de Santa Maria, que, pelo amor de Deus, goleou o Futebol com Vida. Que baile. A gente tinha falado na última edição que o Inter, contra o Futebol com Vida, o Inter não necessariamente tinha que golear. Eu lembro até que eu falei que não tem muitas goleadas na divisão de acesso. Isso é uma questão, inclusive, que aconteceu no fim de semana também. Mas o Inter goleou. Jogou convencendo, né? Porque, pelo amor de Deus, foram 4 gols de diferença, 5-1. Eu nem lembro como é que foi o gol do Futebol com Vida. Foi uma bola parada. Falta, É verdade. Foi uma cruzamento bola parada, na área. Lembrei. Mas, bom, o Inter agora assume a vice-liderança do Grupo B, atrás só do Monsun, até imprimir aqui a tabela para eu ver. Os gols foram marcados por Wilson Júnior, Tairone, David Batista e 2 vezes Alan Baldi. Por favor, o que vocês podem falar rapidinho, porque o nosso tempo está fechando, sobre essa vitória e, se vocês puderem falar já sobre a próxima partida que vai ser contra o Lajeadense. A gente tem que ver ainda como é que vai estar a situação. Hoje de tarde foi definido o repórter... Meu Deus, como é que é o nome? Andrei Sartori, ele publicou que essa rodada deve ser jogada no outro fim de semana, dos dias 11 e 12, mas o Lajeado foi muito afetada por essa questão e o jogo seria lá. Então a gente não sabe muito bem. Então vamos falar só sobre essa partida que aconteceu. Pois é, eu acho que esse jogo vai demorar a ocorrer ainda, porque Lajeado é a cidade mais afetada das grandes do estado. Mas falando desse jogo, eu acho que o retrato
o Inter SM compreendeu o que precisava fazer. Muito além da partida espetacular que faz dentro das 4 linhas, os jogadores entraram sabendo do que precisava ser feito, porque sabia que o futebol com vida era um time inferior, era um time muito mais jovem. A gente via na súmula jogadores de 16 anos relacionados, de 18 anos em campo. Então o Inter SM era um time muito mais cascudo em campo e sabia o que precisava fazer para vencer e convencer diante do futebol com vida. E foi muito bem nessas ações, dominou o jogo de ponta a ponta, sofre um gol de bola parada, uma infelicidade, mas domina o jogo de ponta a ponta e quando tem o controle do placar, sabe muito bem o que fazer para ampliar o placar. Deixava até o futebol com vida ter um pouco da posse de bola, mas quando retomava rápido, ia para cima e conseguia converter isso em grandes chances e até em gols. Então, eu acho que esse que é o retrato. O Inter SM entendeu o que precisava fazer e fez com perfeição. E o Daniel Franco falou isso na coletiva pra gente, né? Que os atletas entenderam o jogo. Porque era um jogo mais fácil, sim, da primeira fase. Era o jogo que tinha pro Inter golear, enfim, pro Inter fazer o resultado. E eles entenderam isso. O gramado não estava bom. Então, aquela mesma reclamação dos outros jogos, né? Que tem grandes jogadores, mas não tem um bom gramado para fazer a bola rolar. Dessa vez era pior, porque o gramado estava pior. E aí, o que acontece? Eles entendem isso também. Né? O Inter faz gols com bola aérea, com bola parada, responde dessa forma. Por quê? Porque não tinha como fazer um gol com a bola bem trabalhada, né? O primeiro gol até é um gol com a bola mais trabalhada, né? Que o Fabrício Lusa cruza ali pro Wilson Júnior, que faz o primeiro gol dele pelo Inter, inclusive. Mas, enfim, na sequência a gente viu gols muito mais rápidos, né? Gols ou de bola parada, ou até o gol do David Batista, que o Michel rouba, já aciona. Porque é isso. Tinha que resolver o jogo, tinha que fazer isso. E tinha que ser convincente com o seu torcedor. Tinha uma boa pontuação até agora no campeonato, é bem verdade, mas não tinha aquela atuação para o torcedor olhar e pensar assim, ó, esse time tem chance de subir. Agora tem. Essa partida contra o Futebol com Vida pode ser a virada de chave. Pode ser aquele jogo que o time entende, começa a entrosar e começa a corresponder melhor. Rapidinho, antes da gente finalizar. Por Tu favor. falou semana passada que a divisão de acesso não tinha muitos gols. Por favor. Cara, Eu já ia esquecer, ainda bem que tu falou. Essa rodada só teve 1-0-0, que foi entre São Gabriel e Lajadense, e todos os jogos tiveram mais de 3 gols. 3 gols ou mais. Inclusive 2-5-1. Só então, pra calar a boca do Pedro Pereira. eu não sei se teve Toma uma essa rodada. estatística. Vale a pena a pesquisa, mas eu não sei se tem uma rodada numa divisão de acesso disputada por 16 clubes que tenha tido tantos gols na história. Mas vale a pesquisa. Eu acho que faltou anotar aqui. Eu sei que quem sofreu o 5-1 foi o União Frederiquense. Pro esportivo. Pro de esportivo. Bento Um baile do esportivo. Inclusive caiu o treinador Hélio do União Vieira Hélio caiu. Vieira. Sim, aí acho que até o próprio Andrei Sartori, que a gente citou, ele tá aí, né? Ele é repórter lá da região. Márcio Nunes deve assumir a casamata do O velho conhecido. Frederiquense. Nosso grande amigo, né? Podemos falar isso. Márcio Nunes, que treinou aqui o Inter Santa Maria no ano passado, depois que o Benhur Pereira saiu. E que está convidado para o próximo episódio da Retrita. Inclusive, um querido. Ah, o dia que ele O quiser, dia ele que vem ele aqui. quiser, ele pode vir. Mas é só pra calar minha boca, né? Mas eu mereço também. Mas então já vou falar de outra coisa rapidinho. O Ipiranga Futebol Clube vai dominar o Rio Grande do Sul. Joga o melhor futebol gaúcho do momento. Que baile. Pelo amor de É Deus. assustador. Só pra quem não sabe, né? Porque, né, enfim, ninguém é obrigado. Tem gente que acompanha só a dupla. Os o leigos. Inter Santa Maria. Leigos. O Ipiranga recebeu o Atlético Paranaense na quarta-feira. Naquele momento, as chuvas ainda não tinham chegado na região norte do Rio Grande do Sul. E venceu de virada. 3 minutos aconteceu essa virada, já nos acréscimos, aos 6 e aos 8, eu lembro, nunca vou esquecer, gols de Matheus Anderson e Fabrício, venceu o Atlético Paranaense no Colosso da Lagoa. E aí agora pode empatar na Arena da Baixada, que está nas oitavas de final pela primeira vez na história. Só vou dar uns dados, tá? Vai. São 11 partidas contra clubes da Série A. Atenção. Atenção. 2 vitórias, porque ano passado venceu o Bragantino. Eu sou meio esquecidinho. 1 empate e 8 derrotas. Tá Mas aí, pô. são as duas últimas foram vitórias. Se tivesse jogando o Campeonato chave. Brasileiro no lugar do Cuiabá. Oh! Que baita. Bom, eu acho que é assim que a gente finaliza esse episódio, né? Rapidinho. Por favor. Por incrível que pareça, é o melhor futebol do estado do Rio Grande do Sul da última semana. Sim. Da Tá, última semana. perfeito. Levando Vitória na todas- Série C, Ótimo vitória recorte, na Copa ótimo do Brasil. recorte. Não, vitória não, né? Goleada na Série Baile. C. E só vale gol bonito. Eu recomendo. E fora de casa. Quem puder ver, veja os gols do Ipiranga, porque só vale golaço no Canarinho Mecânico.
A gente termina desse jeito mais contraído, né, para tentar levar uma alegria pro telespectador, mas antes da gente se despedir, eu quero reforçar. O canal de doações para você que quer apoiar com recursos financeiros é o SOS Rio Grande do Sul, que a chave Pix é a seguinte: 92 958 800 0001 38. Mais uma vez, 92 958 800 001 38. Pessoal que mora em Santa Maria, o Lucas depois vai falar o que ele falou no início, mas no CDM e na Igreja Santa Catarina, vocês podem apoiar da forma que conseguirem. Muito obrigado, Lucas e Antônio. Não está fácil aqui no Rio Grande do Sul, mas, enfim, é nosso dever informar e entreter, né, de certa forma, aqui pelo esporte. Muito obrigado por mais esse episódio. Por favor, se despeçam. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Antônio. Só lembrando, voluntariados para a Igreja de Santa Catarina e CDM estão precisando de voluntários, turnos manhã, tarde e noite, separados, pode ir no horário que tiver disponibilidade, aceitando doações de qualquer tipo de... qualquer coisa no pavilhão C do CDM, exceto roupas e calçados, que é na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, das 8 às 17 horas, roupas e calçados lá, de resto, água potável, comida alimento não perecível, cobertas, tudo pode ser no pavilhão C do CDM, onde está sendo separado pelos voluntários. Para quem quiser se voluntariar, 3 turnos todos os dias, é só chegar lá e se cadastrar. Até mais. É isso, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou, obrigado pela companhia de vocês. Sigam doando, sigam torcendo, né, ajudando o nosso estado, a gente sabe que não está nada fácil. Como o Lucas falou, como o Pedro falou, não importa o item, não importa a quantidade financeira, é água, é agasalho, é roupa íntima, é uma camiseta, é uma bermuda, é brinquedo para as crianças, enfim, tudo que puder ser doado e na quantidade que puder ser doado é sempre bem-vindo. E também, é claro, né, o trabalho voluntário, se puderem ajudar, enfim, nas várias localidades aí que a gente tem, não só aqui em Santa Maria, a gente fala de Santa Maria porque estamos aqui, mas procurem aí a sua cidade, enfim, o local de ajuda na sua cidade para ajudar também, que é sempre muito importante. Ajuda nunca é demais, né? É aquilo que a gente fala. Bom, você nos acompanha na TV Santa Maria todos os sábados às 10 da manhã ou no YouTube, no Instagram e no TikTok, @HattrickOficial. Valeu, até mais.